Olá, Léo. Boa noite. Tudo bem? Tudo Deixa bom? eu, deixa eu me apresentar um pouco e contar como que surgiu aí essa ideia de a gente ter feito esse convite para você. Eu sou Maria Fernanda Tabacol, sou casada com o Juliano, tenho 2 filhos, um de 6, o João, a Maria Carolina de 10. Temos um cãozinho de estimação também, o Chiclete, e estamos aí juntos aí passando por essa quarentena. Hoje eu estou à frente do grupo educacional chamado Ágatos Educacional. A gente reúne algumas escolas de educação básica, desde dos bebezinhos de berçário, e temos também ensino superior, né? Em Sorocaba, São Roque e Itapetininga. Então, acho que tem algumas boas famílias aqui nos assistindo hoje. E aí, com essa questão toda, né, da pandemia e fecha a escola e tudo mais, a gente começou a fazer reuniões mais do que nunca, né? Muitas reuniões, enfim, porque a pandemia acabou aí acelerando aí essa disrupção que a gente sempre vinha comentando na área da educação, né? Quer dizer, em todas as áreas, né? Mas é da onde a gente fala agora. Numa dessas reuniões, a Carol, que é a coordenadora que é a diretora pedagógica do Ângulo Sorocaba, ela deu uma ideia de, com a escola agora fechada, como é que a gente poderia também chegar até as famílias, poder levar uma palavra boa para as famílias sei lá, discutir alguns caminhos possíveis, traçar novos horizontes e tudo mais. E aí ela sugeriu, então, que a gente fizesse esse convite para você. Então, esse é o nosso intuito hoje, que você aí, como psicanalista super renomado, autor de mais de 20 livros, e sempre tem uma palavra, um sorriso gostoso, uma palavra de conforto, às vezes não palavras muito tão doces, né, mas sérias, né, e certeiras, digamos assim. Então, passo a palavra para você, te agradeço mais uma vez de ter aceito aí o nosso convite e que traga aí algumas palavras aí de conforto para a gente, Léo. Muito obrigado, obrigado pelo carinho, né? Obrigado para toda a direção que me ajudou a organizar bem as ideias. Obrigado a você que é professor, professora do Grupo Ágatos, que está aqui com a gente. E você que é pai e mãe, a gente vai aqui conversar, como a Maria Fernanda falou, é melhor uma verdade dura do que uma mentira mole, né? Eu realmente gosto de olhar a vida de frente, tanto que vem a expressão enfrentar, a gente poder estar de frente para a vida, como seres humanos, tendo dignidade, tendo a capacidade de pegar a vida na mão e fazer dela uma obra bonita, né? Muitas vezes eu tenho ouvido nesses últimos 2 meses, seja em pacientes que eu atendo clinicamente online, seja em palestras que a gente abre para debates, inclusive hoje eu vou falar durante um tempo, depois a gente vai abrir aqui para um debate, uma conversa. Eu tenho ouvido as pessoas falando, puxa, mas o mundo virou de ponta cabeça, como é que vai ser? E tal, como é que vai ser? E eu falo, ó, eu tenho aqui a bola de cristal, né? E eu me proponho a ajudá-los a entender o que a bola de cristal nos reserva para o amanhã. Só que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a seguinte, entender que, ó, olha o que acontece com a bola de cristal quando a gente está fora do eixo, quando a gente está ouvindo a opinião dos outros, o todo mundo, vendo noticiário o tempo todo, pautando nossas ideias pelos grupos de WhatsApp. Olha como fica a bola de cristal. A gente não vê nada. Quando a gente está em estado de ressentimento, de mágoa, de tormento, de histeria, de drama, a gente acaba trazendo todos os ranços, dores, problemas, medos, inseguranças do nosso inconsciente. E a primeira e mais importante coisa que um pai, que um professor, que um líder precisa fazer é encontrar o seu eixo, o seu equilíbrio. É a partir do eixo emocional do adulto que a criança encontra o seu eixo emocional. Quando a criança está atormentada, por exemplo, está bagunçando, está ali inquieta, provocando, parece pedindo um limite, se o pai e a mãe fica também atormentando, gritando, todo mundo perde a cabeça. Daí vem a expressão perder a cabeça, né? Por outro lado, se a criança está atormentada e o pai está numa posição empoderada, firme, que não é nem a autoritária nem a permissiva, ele tem uma condição de trazer essa criança para o estado emocional dele. Simples assim. Então, de um modo simples, mas não simplista, eu quero convidar você a voltar para esse estado aqui. Porque é só a gente ficando no eixo que a gente vai encontrar soluções para construir esse novo amanhã do jeito que a gente quer, do jeito que a gente merece,
Eu trouxe aqui algumas reflexões para compartilhar com vocês. Vou, de vez em quando, mostrar alguns poucos slides, daí a gente conversa mais um pouquinho. Mas o grande objetivo aqui dessa noite é trabalhar justamente essa proposta da escola e da família juntas para construir esse novo normal. Não vai ter como só a escola ou só a família cuidar dessa questão. A gente não pode esquecer, por outro lado, que muitas das coisas que a gente está jogando para o coronavírus, para o isolamento, já tinham antes. Né? O índice de narcisismo, por exemplo, aumentou demais, o nível de solidão também, um consumo enorme de drogas, muitas vezes o pai e a mãe, por não ter tempo, não ter habilidade, por ficar com dozinha do filho, taca lá um remédio, um antidepressivo, taca um Concerta, um Ritalina, quando muitas vezes não é necessário, às vezes o que precisava é mudar o jeito que a criança dorme, sem o celular no quarto, por exemplo. Muitas vezes o que precisava era a criança sentar na mesa de jantar, aprender a ter hierarquia, aprender a dormir na hora certa, alguém ajudá-la a limpar a mesa para focar e estudar só com a tela do computador ou com o livro e não com 10 mil coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes parece um drible, porque eu não aguento, porque eu já trabalho demais, eu já pago a escola, porque eu já entreguei para Deus. Às vezes tem pai e tem mãe que usa essa expressão, estou cansado, já entreguei para Deus. Só que, na verdade, não tem que entregar para Deus. Né? Deus que entregou para a gente que encontra uma maneira serena, sábia, inspiradora de educar essas crianças que merecem ser bem educadas. A gente vinha olhando ano a ano um aumento dessa geração nem trabalha, nem estuda, uma distração e foco enorme em mais de 40% das pessoas, aumento da obesidade, vícios digitais. O brasileiro gasta, em média, 3 a 4 horas por dia, checando mais de 200 vezes o celular. Muitos adolescentes, quando vão escolher a profissão, eu quero ficar rico, eu quero ficar famoso. A gente já vê até crianças que, muitas vezes, hoje, já tem o canal do YouTube, já quero ser gamer, já quero ser youtuber, né? E isso tudo leva a um aumento, nos últimos anos, de mais de 30%. Olha que coisa, gente, nos índices de depressão e de ansiedade. Então, diante disso, é para a gente pensar, será que muitas coisas que a gente está hoje reputando ao coronavírus, ao isolamento, mas essa situação que a gente está vendo, será que a gente não está jogando uma conta cara demais para o coronavírus? Ou será que agora a gente está se dando conta de muitas coisas que já estavam ali, né? De muitas vezes, puxa, eu não olho mais para o filho porque eu estou sempre no celular, puxa, minha filha, de repente, foi criada, né, no modo rainhazinha, meu filho é o reizinho, o imperador, e aí, se ele tinha uma dificuldade, eu já colocava no grupo de WhatsApp uma reclamação. Agora, se minha filha não aprendeu a lição, ou ela levantou a mão, a professora não respondeu a coisa dela, eu vou lá e reclamo. Ou seja, que lugar é esse que, muitas vezes, a gente acaba colocando as crianças, os adolescentes, um lugar reificado? É a princesinha, é o meu príncipe. E aí vira um pequeno imperador, que não sabe esperar, que não sabe persistir, que não sabe fazer por si. Outro dia eu ouvi de uma paciente minha, uma mulher estudada, pós-graduação, tudo mais, mas a minha filha levantou a mão 2 vezes, a professora não respondeu, fui lá e eu fiz o trabalho por ela, porque ela não vai sair por baixo, ela ficou muito tristinha. Aí eu penso assim, diante de um mundo que vem pela frente, com desafios, com mudanças, com exigências, com competitividade, qual é a chance que esse ser humano vai ter de chegar na melhor versão de si mesmo, de buscar excelência, de ser uma pessoa relevante para a sociedade, se sentir realizada, se a mãe cria essa menina como se fosse uma pessoa que está numa gaiola dourada, perfeitinha, que não tem frustração? Quer dizer, será que a gente, às vezes, não está errando na dose, nesse desejo de fazer o filho feliz a qualquer preço, o tempo todo, custe o que custar? É sobre isso que a gente precisa começar a pensar, porque o que vem pela frente não é um mundo gostosinho, simples. E muitas vezes, se a gente for pensar como organizar um projeto de vida, vai ser mais ou menos assim que o filho, a filha vai pensar. Né? Como é que você está fazendo, Mafalda? Estou planejando a minha vida. Para não traçar a vida por acaso, estou traçando um plano que me ajude a organizar a minha vida com clareza, teoricamente, é claro. Né? E quem não se sente assim hoje em dia, não é verdade? A gente não sabe nem quando vai acabar exatamente a pandemia, a gente fica assim, que hora que vai voltar, como é que vai ser? E aí a gente fica se atormentando, e de repente você imagina para um adolescente hoje escolher uma profissão, olhar,
E isso não é de hoje. E por que isso é importante? Porque a gente tem uma estrutura no cérebro, que a gente chama de SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, que ela é como uma porteira da mente. Ela deixa entrar quem? Que tipo de informação? Aquela que é muito habitual ou aquela que é muito importante? Por que eu estou falando isso aqui? Por quê? Na hora que eu fico vendo notícia 10 vezes por dia, na hora que eu fico procurando o número de mortos todo dia, na hora que eu fico ali, né, me atormentando que o ano já acabou, as notícias vão ser ruins, eu vou mandar embora meus funcionários, a crise se instalou. Na hora que eu estou olhando para fora, caçando notícias negativas, eu estou atormentando a minha cabeça, a SARA, esse sistema de percepção focado no problema. E isso é completamente negativo, porque você se intoxica. E o que a SARA faz? Ela faz o seguinte, você já deve ter reparado, por exemplo, quando você vai trocar um carro, você só vê aquele carro na rua. É aquele carro, você só vê matéria daquele carro. De repente, você quer fazer uma viagem, sei lá, você quer fazer uma viagem, você só vê uma coisa daquilo, no teu Facebook chega aquilo, os amigos comentam daquilo, no trabalho tem um amigo que foi para aquela viagem. Ou seja, quando a gente fica cultivando demais uma certa mentalidade, o cérebro já seleciona, na realidade, os dados que vão confirmá-la. Então, a gente acaba tendo um perigo de ver fora o efeito absoluto do que a gente tem dentro. E isso é muito sério. Porque, às vezes, a gente não percebe que a gente está vendo muita negatividade porque a gente está negativo, porque o nosso estado emocional não está bem cuidado. Porque, de repente, a gente não está cuidando da nossa vida interna e está justamente para não lidar com o nosso vazio, com o nosso casamento, com a nossa carreira, com a nossa angústia, com as nossas crises de adulto, a gente convida o filho a agir no modo imperador, e aí tenho que fazer tudo pelo meu filho. Aí, coitadinho do meu filho, não entendeu a matéria. Coitadinho do meu filho, não está gostando da aula online. Coitadinho do meu filho, está com dificuldade de conseguir encontrar aquela solução. Será que é coitadinho? Será que quando uma criança cresce justamente sendo mimada, super protegida, com os pais resolvendo tudo para ela, sem ser treinada a autonomia, sem dividir as tarefas da casa, sem ter rotina, horário para dormir, sem conjugar aquelas palavras tão importantes que nós tivemos, por favor, como vai, com licença, obrigado, desculpe. Que tipo de cidadão sai de uma educação dessa? Que chance vai ter essa pessoa no mundo, no mercado de trabalho, diante do futuro? Então, vamos olhar aqui, gente. Eu vou continuar aqui para a gente olhar um pouco qual é o problema de tudo isso. Porque quando a gente não cuida, né, do que entra no nosso cérebro, a nossa realidade, que é formada de foco e de informação, acaba abaixando o astral, vendo que é daí aquela expressão, baixo astral. Você já deve ter visto algum amigo, alguma amiga, tal, que a pessoa é tão baixa astral que ela vai para a praia e fala assim, tem muita areia aqui. Né? A pessoa que está feliz fala, ai, que areia gostosa. Né? Aquele dia que você está irritado, de repente começa a segunda-feira, nossa, que calor, nossa, que sol. Aí, de repente, você está feliz, você olha aquele sol e fala, que dia bonito. Então, meu convite aqui, só amarrando esse início, é o seguinte, muito do que a gente vê fora é o reflexo do que a gente tem dentro. Isso é importante até na nossa empresa, porque na medida em que eu fico vendo filmes sobre superação, na hora que eu entro em canais do YouTube que me falam sobre resiliência, na hora que eu escuto músicas sobre isso, depois eu posso dar algumas dicas, ou seja, na hora que eu estou municiando o meu cérebro de foco, de informações que me empoderam, me põem no eixo, me levam para frente, eu fico menos refém do mundo. Isso eu aprendi muito com a leitura desse livro aqui, que eu adorei, foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Esse homem, ele é tão incrível que ele foi o primeiro norte-americano a ser convidado a participar da Academia Norte-Americana para o Progresso da Ciência. Ele estava em Auschwitz, um campo de concentração nazista, e a gente acha que a situação que a gente está é um horror, é difícil, é uma guerra, mas não é 1% do que é estar num campo de concentração. Frio de 0 graus, agressão física, humilhação,
você não tem um cobertor, você não tem nenhum conforto, nenhuma higiene, um dia inteiro para comer um pão amassado. E esse homem observou em Auschwitz que existiam algumas pessoas que, por tanto desgosto, por tanta dor, por tanto sofrimento, esmoreciam. É como se a vida lhes fosse embora, elas morriam mesmo de desgosto, ficavam num canto e em poucos dias morriam. Mas em Auschwitz, olha que lindo isso, em Auschwitz, campo de concentração nazista, ele observou que naquela condição extrema, algumas pessoas tinham ainda um brilho, uma resiliência, uma força, como que uma esperança maior. E ele começou a entrevistar essas pessoas, as esperançosas e não as desesperadas, para ver assim, o que tem nestas? Qual é a cabeça dessas pessoas? E foi a primeira vez que eu li a expressão projeto de vida. O Viktor Frankl fala uma frase linda, linda, escreve isso. Quem tem um para que viver, sobrevive a qualquer como viver. Isso é de Nietzsche, né? Ele estava citando Nietzsche, ele fala no livro algumas vezes disso. Repito, quem tem um para que viver, sobrevive a qualquer como viver. Porque é quando a gente olha o nosso projeto de vida maior, é quando a gente olha a vida como um todo, que a gente tem uma chance de superar as adversidades. A gente tem uma chance de olhar para as coisas e encontrar caminhos, em buscar parceiros e não culpados, caminhos e não focar em problemas. Aí a gente se torna parte das soluções e não parte dos problemas. Então, gente, o que a gente tem que parar para pensar, talvez a coisa mais importante agora, a coisa mais necessária? O que é saúde? E hoje tem evidências científicas claras que saúde tem a ver com uma rotina para a gente, né? Acordar, por exemplo, faz toda a diferença. Eu ponho uma camisa bonita e, não estou aqui embaixo de pijama, não estou de pijama, estou com uma calça bacana, eu estou bem vestido, eu pus o meu relógio, eu estou de perfume, eu coloquei meu cabelo bacana. Por quê? Para te prestigiar? Sim, mas porque eu me sinto diferente. Mesmo que eu estou atendendo pacientes, às vezes por telefone, é diferente. Você está com um relógio, você está perfumado, você está arrumado, você está com uma barba legal, você cuidou da tua higiene, você tem uma rotina na qual você se coloca pronto. Às vezes teu filho está lá estudando, deitado na cama, assim, com o tablet. Isso não é posição para estudar. É importante, nisso o pai e a mãe ajudam muito. Por quê? Esta coisa de estudar online, de repente ter que ter uma autonomia, de ter que organizar o próprio estudo, puxa, teu filho pode deixar o computador ligado e, de repente, às vezes, dependendo do sistema ou do professor, nem todo mundo é visto. Ele pode. Mas aí que entra a participação de um pai ou de uma mãe, de falar, você está em aula, tira o celular, agora é hora de aula. Mas eu não gosto desse sistema, mas ele entende isso aqui, mas o professor não dá aula também. Esse professor é o melhor professor que você tem. Porque ensinar ao filho ter recato, ter respeito, ter consideração, lidar com hierarquia, saber que tem horas que a gente tem que abaixar a cabeça, saber que tem horas que a gente pode até dar um feedback. Você tem uma coisa a falar para o seu professor? Dê um feedback. Tem uma sugestão? Escreva a sugestão. Porque eu te pergunto, né, para você que é um profissional, você que é médico, você só atende paciente tranquilinho, sossegado, fofo? Para você que é um psicólogo, você só atende paciente leve, tranquilinho? Não, esse aqui está muito ansioso, não quero. Esse aqui é paranoico, não vou. Esse aqui tem depressão, não, esse aqui é pesado, baixo astral. Você que é engenheiro, não, esse terreno é plano, eu não quero fazer, muito cálculo, é muito complicado. Não, na vida a gente não vai escolher muitas das coisas que a gente faz. Mas quando a gente não escolhe o que vai viver, a gente escolhe como viver. E esse é um aprendizado muito importante, essa é uma rotina importante. Rotina não tem a ver só com relógio, com agenda. Tem a ver com alguns mantras que a gente tem que ir dizendo para um filho, para uma filha. Nós ouvimos alguns mantras maravilhosos. Tenho certeza que muitos de vocês ouviram da sua mãe pérolas do tipo, você não é todo mundo. Você ouviu? Eu queria muito estar aqui ao vivo para, né, poder ver vocês. Quem ouviu da mãe, você não é todo mundo? Quem aqui ouviu da mãe, porque eu sou a sua mãe? Quem ouviu isso? Quem aqui ouviu da sua mãe, mas eu não sou a mãe do João? Eu aqui em casa mando eu. Isso é rotina. Isso é dar ao filho o limite. E veja, isso vale para as aulas online, isso vale para as aulas presenciais, isso vale para a pandemia, isso vale para o pós-pandemia.
Porque muitas vezes nisso de, ai, coitado do meu filho, ele não está vendo o vovô, ele está isolado. Estamos todos, o planeta todo. Mas quando a gente olha para o outro, do lugar do coitado, da vítima, coitada é uma criança que não tem o que comer, coitada é uma criança que não tem escola, coitada é uma criança que não tem pai e mãe, coitada é uma criança que já nasceu com doenças incuráveis. Isso é coitado. O resto é uma condição, nós todos. Nós temos uma condição difícil, mas não é essa hora de ouvir de um pai, de uma mãe, é difícil, e aí o que você vai fazer? Puxa, filha, eu entendo, é difícil, é o que a gente chama de colo com mola. Eu entendo, é difícil. E o que você vai fazer a respeito? Ah, a professora não respondeu a tua questão? E aí, na próxima, você vai fazer como? Ah, mas você não entendeu esse software, não pegou de primeira? Bom, lembra que você ficou no Fortnite para resolver aquela questão? Você entrou no YouTube, você baixou tutorial, você conversou com grupos no WhatsApp, você entrou num site. Lembra? Essas mesmas estratégias você vai usar na aula de geografia. É aí que a gente vai construindo com o filho, com a filha, algumas rotinas de resiliência. Aí a gente vai tendo uma chance de ajudar o filho e a filha a ter uma rotina boa, a ter um sono de qualidade, porque não é porque está na pandemia, que está no isolamento, que então, vou dormir a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não. É muito importante que a criança tenha, que o adolescente tenha, que a gente tenha, sabe como o sono? Esse cara aqui, ó, celular, fora do quarto. Por quê? A hora que eu vou dormir, se eu fico olhando no celular, a luz azul do celular acaba dando a informação para o cérebro que é dia, diminui melatonina, diminui memória, diminui atenção, aumenta a irritabilidade, aumenta o cortisol, o hormônio do estresse. Celular tem que dormir fora do quarto. Celular é para pegar depois do café da manhã. Celular não é para fazer alguma coisa durante, porque durante o sono, esta hora de se desligar do dia, essa hora de começar o dia, são horas cruciais do cérebro recrutar neurônios. Lembra da Sara? O que é importante agora? É isso. Então, é aí que o pai, que a mãe ajuda, numa alimentação saudável. Hoje tem comprovações científicas claras. Tem um documentário que chama Dieta dos Gladiadores, na Netflix, tem outro que chama What the Health, que mostra claramente que uma alimentação saudável é a base da energia física. Muita criança, às vezes, está obesa ou está mal alimentada, está intoxicada com alimento de caixinha. É importante a gente ver menos MasterChef e cuidar mais da nossa alimentação. Os cuidados com a higiene. Uma das primeiras coisas que a gente vê que a pessoa está com baixa autoestima, deixa de cuidar da unha, deixa de cuidar dos dentes, deixa de arrumar o cabelo. Isso é importante ter um pai e uma mãe que, com amor, fica do lado, se cuida, dá esse exemplo. Outra coisa que bota a gente no eixo é a gente. Eu, há muitos anos, pratico, e depois que começou a pandemia, comecei a fazer mais relaxamento, meditação, de manhã 15 minutos, à noite 15 minutos. Antes de entrar na casa, né? Antes de sair do seu quarto, 15 minutos. Tem aplicativos, tem sites, depois eu posso passar alguns, gratuitos até, e você relaxa, visualiza bem seu dia, mentaliza que as coisas vão sair bem. Mesmo as adversidades, se veja forte, se veja empoderado, se veja sereno enfrentando as coisas, e isso vai ensinando o teu filho a ter esse cuidado com a energia. Vem daí essa expressão alto astral e baixo astral. E com isso, gente, cuidando da hidratação, cuidando de uma curadoria cognitiva, quer dizer, à noite eu não vou ficar vendo noticiário e me intoxicar. Durante o jantar, durante o almoço, não. Eu vou ver uma comédia, vou ver um documentário bonito sobre natureza, vou ver uma música boa, vou ficar em silêncio. Porque não são só os filhos que estão atormentados, nós também estamos trabalhando, nós também não estamos saindo de casa, nós também estamos com um cenário perigoso lá fora. Curadoria cognitiva é saber o que eu vou pôr dentro do meu cérebro, que música, que comida, que informação, que tipo de papo eu vou puxar dentro de casa. E, finalmente, dentro desse pacote de qualidade de vida, a gente não pode esquecer da espiritualidade, que tem a ver com a gente pensar o que a vida quer de mim. Sabe, a base da autonomia é ajudar os filhos a fazer essa mudança paradigmática. Não é o que eu quero da vida, é o que a vida quer de mim. Nas horas mais difíceis, o que a vida quer de mim? O que a vida está me pedindo? O que a vida está requerendo de mim? Às vezes, devolver para o filho. Filho,
O que a vida está te desafiando? Qual o desafio que você tem aí? O que você teria que rever em você para melhorar isso? Que atitude você ainda não tentou? O que uma pessoa muito sábia faria? O que uma pessoa que você admira? Filho, o que você diria para o seu melhor amigo fazer? Filho, o que você diria para a pessoa que você mais ama se estivesse vivendo essa mesma situação? Nisso, o pai, a mãe, a professora, vão ajudando o cérebro da criança, do aluno, a abrir. Isso chama colo com mola. Né? Eu tenho a empatia, eu acolho, eu cuido, mas eu devolvo a responsabilidade para aquele ser que está crescendo, né? Que pode ser meu filho, mas não me pertence. Pertence a si. E se a gente pensar num mundo que está mudando, e a gente já tem aí alguns anúncios de algumas tendências, né? Um mundo que vai requerer cada vez mais cuidados com higiene, com saúde, um mundo em que vai ter cada vez mais um certo bairrismo, já tem até propagandas, né? Compre do seu bairro, né? Um mundo que os países vão cuidar um pouco mais de si, um mundo em que cada um vai procurar mais equilíbrio entre trabalho e família, outra tendência. Dentro disso, o trabalho remoto, seja no EAD, seja nas entregas, seja no home office. Veja, em todas essas áreas, a gente vê a necessidade de adaptação, de cooperação. Um mundo que vai ter cada vez mais hábitos digitais. A gente vai voltar à escola? Vai, o mais breve possível, se Deus quiser. A gente vai voltar no cinema, a gente vai voltar muitas das coisas que a gente tinha. Mas a opção de comprar, conviver, consumir à distância vai ficar. E nisso, uma pessoa que não tem habilidade de criar laço, de perseverar, de esperar, de se frustrar, ela perde. Uma outra tendência que a gente vai ver é tempo como um luxo, né? A habilidade de se expressar, de respeitar o tempo do outro, de não ter retrabalho. A gente vai ver cada vez mais a necessidade de conteúdo, né? Hoje você pega as empresas todas, as grandes multinacionais, estão entregando mais do que o telefone celular, estão entregando conteúdos, estão entregando serviços. Então, quem não tiver conteúdo interno, quem não crescer com esse gosto de fazer o melhor do possível, veja, olha que bonito isso, não é o melhor possível, que é uma idealização, que nos atormenta, não, perfeccionismo, não, melhor do possível. Né? Então, de novo, meu coleguinha não está ajudando no trabalho, ninguém colabora. Bom, filho, e aí? O que você pode fazer para os outros colaborarem? Então, o que você vai fazer para não atrapalhar o teu desempenho acadêmico? O que você pode tentar fazer, então? O que o Cristiano Ronaldo faz quando ele tem dificuldades? Porque um dos papéis de um pai, de um professor, é inspirar o aluno por meio de bons exemplos pessoais, dos seus ídolos, dos seus influenciadores. Pega um influenciador, eu nem conheço tanto da carreira do cara, mas só para dar um exemplo, o Whindersson Nunes, um cara que tem lá milhões e milhões de seguidores. Esse cara, por 2 anos, fez lives e conteúdos, 2 anos, e tinha 20 pessoas, 30, 40 pessoas. Explodiu. Então, muitas das vezes, o ídolo que teu filho admira, ele não viu o bastidor, ele só viu, sabe o quê? Ele só viu esse lado aqui, ele só viu o sucesso, o palco, não viu o processo. E é importante um pai, uma mãe, um professor, uma professora ajudar o filho a ver o processo, a ver como se constroem as competências. Daí, gente, agora indo para a parte final, antes da gente trocar ideias, se a gente quer ajudar uma criança, um adolescente, isso vale para a gente também, a encontrar um sentido na sua vida, a construir um projeto de vida, existem essas 3 dimensões que você vê aqui na tela, que é, primeiro, ensinar a sentir, perceber o que eu estou sentindo e o que de melhor eu faço. Estou com raiva? Filho, quando a gente está com raiva, o que é o melhor a fazer? Não é o que você está acostumado, o que é o melhor? Filha, você está triste? Eu respeito, que bom que você está podendo expressar. O que a gente pode fazer de melhor? Posso te dar um abraço? Eu vou dar um abraço. Eu vou ajudar a menina a dizer o que ela está sentindo, a perceber o que ela está sentindo, mas a fazer uma escolha boa com o que ela está sentindo. E não porque eu estou triste, eu como a caixa de bis inteira, tadinha. Não. Não porque estou irritado, eu quebro o meu brinquedo e tudo bem. Não. Eu vou ensinando a manejar os meus sentimentos. Eu posso ajudar um filho, um aluno,
a significar, né? Porque a palavra sentido tem a ver com sentir, né? Tem a ver com significar. Aconteceu isso, e o que isso significa para você? Aconteceu aquilo, e o que você vai fazer a respeito? Ah, mas aquilo, e o que aquilo vai impactar na sua vida? E como poderia impactar diferente? Qual seria um outro olhar? Qual seria uma outra lente? Lembra que a gente falou no comecinho? A mente, né? Quando a mente está atormentada, em estado emocional negativo, olhando para fora, preocupada com todo mundo, com a opinião alheia, a mente fica assim. Por isso que é tão importante a prática da meditação, do relaxamento, da atividade esportiva, da rotina do sono, da higiene, para acalmar o nosso cérebro. Aí eu consigo chegar no terceiro item, que é o direcionamento, né? Que eu vou escolher para onde vai a minha vida. Resumindo um pouquinho o que a gente falou agora, né? Uma diferença enorme que a gente precisa perceber. Nós estamos diante de uma condição, não é uma condenação. Só vai se tornar uma condenação se a gente permitir. Só vai ser o fim do mundo se a gente permitir. Todos os professores do planeta estão aprendendo a lidar com a tecnologia, estão se reinventando de repente, assim como os médicos, os psicólogos, os engenheiros, todos os profissionais. Será que é realista a gente querer que em um mês tudo vai estar pronto, perfeito, funcionando, maravilhoso? A gente vai ter que saber um pouco ser parceiro. Tem uma dica legal? Sugere. Tem uma proposta bacana? Escreve construtivamente. Porque na hora que o filho vê o próprio pai, a própria mãe dizendo a escola, falando mal da escola, reclamando da escola, não querendo pagar a escola, não é realista que, de repente, da noite para o dia, a gente vai conseguir o mesmo número de aulas, as mesmas atividades. Ainda não dá, não é realista. Né? Isso é de um oportunismo, de uma miopia que não cabe em contexto nenhum, muito menos numa escola. Até porque o filho vê. Meu próprio pai está dizendo que minha escola é assim. Minha própria mãe falou mal da minha professora. Então, que motivação vai ter uma criança de persistir, de se dedicar, de se esmerar? Se o próprio pai, a própria mãe está ridicularizando a escolha que ele fez. A gente falou aqui, resumindo um pouco, né, para ir amarrando, a diferença de inspiração e piração. A gente se pira, a hora que a gente só vê problema, a hora que a gente ataca, a hora que no lugar da gente se acalmar, a gente perde a cabeça e não pede desculpa, né? A hora que a gente é mimado, a hora que os outros resolvem as coisas, mas a gente pode ser inspirado a buscar o melhor, a fazer o capricho, a dizer obrigado, por favor, desculpe, com licença, né? Eu preciso de você. A gente falou aqui que uma das coisas que mais vai nos ajudar a vencer o medo, estamos todos com alguma dose de medo, ninguém está falando aqui de zerar o medo, mas de pegar o medo na mão. Sabe o que vai ajudar? A humildade. Não sei, deixa eu aprender. Fiz, não deu certo, vou tentar um outro caminho. Tentei um caminho, não deu certo, já tentei tudo. Não, você tentou o teu tudo, mas talvez tenha um outro tudo, um outro tudo, um outro tudo. Às vezes a gente vê aqui a vida, a gente acha que é tudo que tem. Às vezes a gente não vê o todo, e ninguém sabe tudo. Ninguém tem todas as respostas. É ter a humildade e falar, preciso de ajuda, vou conversar com um psicólogo, estou irritado, não durmo direito, estou negativo, vou contratar um coach, vou contratar um psicólogo, vou falar com o padre, com o rabino, com o pastor, vou procurar um amigo filósofo, vou procurar alguém para desabafar, vou escrever um diário, vou baixar um aplicativo de meditação, vou fazer alguma coisa, humildemente. Porque todas as pessoas que têm excelência são humildes, elas sabem que podem melhorar sempre. A gente falou aqui, se a gente não quer ter um filho, um aluno com apatia, tem que estimular a autonomia. É fazer sua cama, colocar a mesa, é ajudar a limpar a casa. Não tem essa da mãe limpando a casa, fazendo faxina e o menino fortinário. Não existe isso. Porque estas situações pequenas na sala de casa se revelam depois na sala de aula. Isso é muito sério. É a gente começar a cultivar um gosto por terminar o que faz, de caprichar, de pôr uma mesa bonita, de se vestir bem, de fazer as coisas com esmero, com vale para nota, não interessa, a nota é a vida. A gente falou aqui de pensar mais no nosso propósito, pensar no final do ano. Provavelmente, quer saber, sabe o que vai acontecer daqui a uns anos? Vai cair até em processo seletivo de estágio, de emprego. Quem você foi no coronavírus? O que você fazia na sua família? Como você se reinventou naquela fase? Como você tratou seus irmãos? Nas aulas online, você era aquele que copiava
os print screens dos seus amigos ou você era aquele que ensinava à distância uma amiga fazendo vídeos legais para ela? Então, nesta hora, cada um de nós tem que aprender a se adaptar, tem que aprender a cooperar. Se a gente se colocar no lugar da pessoa mais humilde, que tem o que aprender, se a gente se colocar no lugar não do solitário, mas do solidário, se a gente entender que a escola e a família precisam uma da outra e que não tem outro jeito da gente formar um cidadão preparado para enfrentar esse amanhã, a gente vai ter uma chance real de sair dessa, feridos sim, mas crescidos também. Porque cada vez mais vão ser necessárias habilidades, como as habilidades cognitivas de alto nível, criatividade, complexidade, criticidade, saber usar a cabeça para pensar, lidar com grandes volumes de dados. Cada vez mais o conhecimento digital. E não é só usar o Zoom, o Meet, o Skype, usar os aplicativos que existem. É programar. Para o teu filho, os próximos 5, 10 anos, a programação vai ser como foi para nós o inglês. O grande diferencial. Mas, de novo, se eu sou um coitadinho, se eu não preciso resolver nada por mim, se tudo vem de mão beijada, por que eu vou me esforçar? Esta habilidade de se adaptar. Então, numa semana, o filho fez a faxina no banheiro com o pai, na outra semana a filha faz a faxina e o filho vai cozinhar. É mudar, é se adaptar, é fazer mais e receber menos. É isso que a gente chama das competências socioemocionais. A empatia, o gosto pelo conhecimento, a curiosidade, tudo isso não tem como ser trabalhado só pela escola. Olha a oportunidade que a gente tem, o que a vida está nos obrigando a desenvolver nossa humanidade, a perceber que, veja, essa lupa aqui, essa lupa, ela nunca vai ser nada além de lupa. Ela vai ser sempre uma lupa, ela está condenada, ela está definida a ser uma lupa. Por melhor que ela seja, ela só vai ser lupa. Ela nunca vai ser um controle remoto. Não vai, nem que ela sente no divã 10 anos para eu quero ser um controle remoto, não vai ser. Está condenada a ser lupa. Mas nós não. Nós não estamos condenados a nada. Nós temos uma condição, temos influências biológicas, sociais, mas muito mais que isso, tem o que a gente vai fazer com tudo isso. Tem o que a gente vai decidir sobre tudo isso. Eu tenho um autor que eu gosto muito, antes de encerrar para a gente debater um pouquinho, tem um autor que eu gosto muito que se chama Tony Robbins. E ele mostra muito claramente algo que o Viktor Frankl já mostrava, que é nos pequenos momentos de escolhas que nós lapidamos o nosso futuro. Nesse minuto, em algum presídio, tem um prisioneiro batendo em outro. Nesse minuto, em algum presídio, tem um prisioneiro estudando. Nesse minuto, tem uma mãe gritando com uma filha. Nesse minuto, tem uma mãe que respirou. Rafaela, chega, eu não quero me irritar com você, eu vou me acalmar, daqui a 2 minutos a gente volta a conversar. Eu não vou falar com você nesse estado. Você se acalme, eu também daqui a pouco conversamos. Falando de um lugar empoderado, de um lugar sereno. Nesse minuto, tem um gestor gritando com um profissional. E nesse minuto, tem um gestor meditando para se acalmar e encontrar as palavras certas, para não falar besteira e não se arrepender depois. Porque a hora que a gente perde a cabeça, que a gente se desumaniza, a gente é governado pelo outro. E o ser humano não é fruto das circunstâncias. Ele é fruto das escolhas que tem diante das circunstâncias. Então, eu termino aqui fazendo 3 convites para que a gente talvez pense um pouco menos no que a gente quer da vida, porque isso só nos atormenta, isso só nos leva à angústia. Eu queria também um monte de coisa, queria jogar bola, queria estar podendo sair, queria o meu cineminha, queria poder um monte de coisa, visitar pessoas, abraçar um monte de coisa, mas isso só vai me atormentar, porque está fora do meu controle. Então, o que eu posso fazer? Pensar menos no que eu quero da vida, o que a vida quer de mim. A vida quer que eu cuide da minha higiene, da minha saúde, dos meus pais idosos, da minha família, da minha mulher, da minha casa. A vida quer que eu organize uma rotina que funcione. A vida quer que eu esteja saudável, bem alimentado, para poder servir bem, para poder ter uma conversa organizada, que eu espero que esteja sendo útil para você. A vida quer que eu estude para poder cuidar dos meus pacientes, para poder dar uma palestra que faça algum sentido. Isso que a vida quer de mim. Então, vou servir a vida. A segunda colocação que eu convido
é justamente aquela que eu falei no comecinho do Viktor Frankl. Quem tem um para que viver, sobrevive a qualquer como viver. Então, meu amigo, minha amiga, é hora de sonhar sim. É hora de pensar como é que você quer chegar no Natal. Como é que você quer chegar no ano que vem? Para onde você quer viajar no ano que vem? Quais são os teus planos? O que você quer fazer daqui a 3 meses? Porque muitas vezes a gente deixa de sonhar porque, e se não acontecer? Mas está tudo tão difícil. Sonha. Se não der certo, você sonha outros sonhos. Mas os sonhos são sementes da alma, os sonhos nos impulsionam, eles são refúgios importantes. Mesmo num campo de concentração, numa prisão, mesmo pacientes terminais, quando eles sonham, quando eles se agarram na sua esperança, isso dá uma força extra, diminui o cortisol, o hormônio do estresse, aumenta a dopamina, que nos ajuda a pensar mais. E quer saber? Aqui, na bola de cristal que a gente brincou, ninguém tem certeza ou garantia de nada. Mas não seria esse o sal da vida? Já pensou se a gente tivesse tudo programado, todas as certezas? A vida não ia ter graça. É claro que a gente está vivendo um momento difícil, para algumas pessoas mais, para outras menos, mas nesse momento difícil, uma coisa que nos salva, e é com isso que eu finalizo, é lembrar que nós somos humanos. E nós somos tão humanos quanto nós fazemos escolhas. Porque, volto a dizer, esse mouse não tem escolha. Ele está condenado a ser mouse para sempre. Mas nós não. Eu não estou condenado a nada. Eu sou o que eu faço de mim a cada pequena escolha. E eu tomei a decisão, quando começou essa pandemia, de estudar mais, de me cuidar mais, de ter uma higiene do sono, de me conectar mais com a minha espiritualidade e de servir ao próximo da melhor forma que eu puder. Uma das coisas que eu aprendi e eu compartilho agora com você é que amor e felicidade, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Amor e felicidade, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. E uma das formas melhores de lidar com a nossa vulnerabilidade, com o nosso medo, com a nossa tristeza, com a nossa ansiedade, é cuidar de alguém, é cuidar da nossa casa, é cuidar da nossa casa interna. Todo mundo está usando máscaras, mas antes, como a gente falou, tinha muita gente já usando muita máscara. Máscara no Instagram, máscara no Facebook, máscara nas reuniões de família, máscaras da vida perfeitinha. E, de repente, puf, veio esse vírus, chacoalhou nossa vida, puxou um monte de coisa que a gente tem que olhar. Mas uma coisa a gente tem que notar. Nós vamos decidir como vamos viver e como vamos passar. E o teu filho está olhando como você, mãe, trata as professoras. Teu filho está olhando como você, pai, fala dos professores dele. Tua filha está olhando como você, adulta, lida com as tuas frustrações. Teu filhinho, teu aluno, está olhando como você lida com as tuas raivas. E os filhos aprendem por 5 meios. Pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo e pelo exemplo. Então, eu finalizo te convidando, meu amigo, a nunca esquecer que você tem escolhas, que não é o mundo que te define, e que não é possível que 3, 4, 5 meses vão definir a pessoa que você é. Porque 1000 dificuldades não geram uma dúvida. 1000 dificuldades não podem gerar uma dúvida. A gente não pode ter dúvida no valor da vida. A gente não pode ter mais medo de morrer do que vontade de viver. É hora de ter vontade de viver, gana de viver. Não está com vontade de fazer esporte, vai lá e faz mesmo assim, para cuidar da tua energia, para acordar com força, para cuidando do teu corpo, você está com uma cabeça boa. Não está com vontade de rezar, não interessa. Reza, pede. Deus, me dá serenidade, me dá calma, me dá força para seguir, para acordar, para dormir em paz. Obrigado por ter comida, obrigado por ter um trabalho, obrigado por estar vivo, obrigado por ter dente na boca, obrigado por ter olhos, obrigado por poder escutar. Mas quer saber uma coisa importantíssima? Peça para Deus te dar a vergonha. É muito importante a gente saber também se envergonhar. Quando a gente pegar pesado, com o outro e com a gente. Muitas pessoas desperdiçam anos a fio da vida, com baixa autoestima, aceitando uma vida ok, aceitando uma saúde ok, aceitando uma relação ok, achando que a vida é isso mesmo. Eu acredito que não. Eu acredito que se a gente está vivo é porque o cara lá em cima tem algum projeto para nós. E quanto mais a gente se cuidar, mais a gente vai ter como servi-lo, mais a gente vai ter como espalhar amor, felicidade e saúde, que é o bem máximo da vida. Mas a saúde física se completa com a saúde mental. Esse é o meu convite hoje para você.
você se ame, que você se trate com carinho. Isso não é egoísmo, isso é sabedoria, porque na medida que você se trate bem, você tem como tratar bem o teu mundo. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui para vocês também. Acho que vale compartilhar. Se algum conteúdo eu não falei, ou mesmo no finalzinho não der tempo de abordar tudo, vou deixar aqui o meu contato. No meu site tem alguns livros que eu falei, tem ali uma lista do lado direito, o Léo indica que tem a lista de todos esses livros e muito mais. Tem um link para minhas redes sociais, com filmes, com entrevistas, e também, de primeira, quero dar uma boa notícia para vocês. Se você baixar agora, no finalzinho da nossa conversa, um aplicativo gratuito que chama Escola para Pais. No Escola para Pais, você vai ter podcasts, você vai ter textos, vídeos, você vai ter um monte de conteúdos para ver papos como esse e muitos outros que, de alguma forma, possam ser úteis para você. Obrigado, Fernanda. Estou aqui aberto agora para a gente conversar. Espero que eu escolhi aqui algum caminho que pudesse ser útil para situações do dia a dia. Espero que tenha atendido um pouco a intenção do colégio, da Rede Ágatos, que eu fiquei muito feliz com a oportunidade de estar aqui com a tua comunidade. Espero que tenha tocado aí as pessoas como me tocou. Foi muito bom te ouvir, Léo. Surgiram algumas perguntas aqui, duas relacionadas à educação infantil e Fundamental 1, um pouco para professor e um pouco também para as famílias, né? Que primeira pergunta é como é que a gente mantém o engajamento dos professores de educação infantil nesse momento? Né? Que a gente sabe que está sendo mais, parece que ali está sendo um ponto mais... onde o estresse está sendo maior de todos os lados, né? Seja da família, seja da escola, seja do professor, seja da criança, enfim. Como é que a gente mantém esse time motivado? E a outra pergunta é, você fala um pouquinho sobre a questão, né, da respiração, acho que isso tem um pouco a ver também com meditação e relaxamento. A outra pergunta foi, quais são os benefícios dessas práticas na educação infantil e no Fundamental 1? Perfeito. Existe hoje muito estudo científico mostrando, Fernanda, que praticar atividades de mindfulness ou relaxamento, visualização dirigida, meditação. E veja, uma criança consegue fazer um relaxamento simples, por exemplo, de inspira, pensa no número 1, expira, sopra para longe. Então, e aí ela pode contar até 20. 2. Ela imagina 2 indo lá para frente. Existe uma outra técnica fácil também com criancinhas e serve para a gente também, viu? Teve um dia aí que eu estava muito irritado por um monte de coisas, tenso, não dormi legal, aquele dia que tudo desandou tal, que é você colocar a mão no seu coração, fechar o olho e se fazer um carinho. E se dizer palavras gostosas. Se dizer palavras bonitas. Vai passar, calma, estou com você, relaxa, tudo passa. Posso te ajudar? Coisas carinhosas. Às vezes é a mãe, o pai colocar a mão assim no peito da criança, ou a própria criança pode colocar a mão no seu próprio coração, porque para o coração tanto faz a mão do outro ou a nossa. É a atitude de se centrar. É muito importante a gente ajudar nesta fase, e isso pode ser tanto uma pista para professores como pais e mães, ajudar as crianças a expressarem os seus sentimentos, porque nós adultos estamos vendo que a gente está, às vezes, no mesmo dia com raiva, medo, tristeza, nojo, ansiedade, frustração. Então, uma das coisas mais importantes é ter a autoconsciência. Então, isso é uma lição de casa que nós adultos precisamos fazer. Uma vez, 2 vezes ao dia, para quem tem um bom diálogo com o marido, com a esposa, às vezes sentar e falar, como é que você está? Vamos conversar um minutinho, parar no meio da manhã, parar no meio da tarde, vamos tomar aqui o nosso chá, nosso café, levanta, sai um pouco do home office. Não é realista que a gente fique 4, 5 horas ali na frente do computador, tendo o mesmo rendimento, não é realista. A gente tem que saber nosso timing. Talvez o teu timing é 1 hora. Então, a cada 1 hora, não deixa tudo à mão, o café, a água, não. Vai até a cozinha para ter que levantar, para dar uma alongada, para dar uma espreguiçada, para se mexer um pouquinho. Toma um banho na hora do almoço para recomeçar o dia, né?
como eu falei, bota um cabelo bonito, se arruma, se cuida, porque a beleza, o cuidado, o cheiro, ó, aqui do lado é que está bem quente, mas deixa eu ver se eu vou conseguir pegar para te mostrar. Eu sempre deixo, eu tenho deixado esses dias todos, é que está muito quente. Ó, uma velhinha de canela. Isso aqui me faz um bem incrível. Porque o cheiro, o aroma, né? Tem aromas que excitam o cérebro, tem aromas que acalmam, isso tudo ajuda muito. Então, às vezes, é perceber, trabalhar com a criança. Lembra que a gente falou do sentir, significar e direcionar, né? Então, os professores podem transmitir para os pais pílulas de experiências interessantes com fecha os olhos, você vai tocar e pelo cheiro, pelo toque, que alimento é esse? Que cor é essa? Conta uma lembrança que você tem com isso. Vamos fazer um desafio? Vamos escolher qual objeto na casa que a gente mais gosta. Vamos contar uma história. Vamos pegar uma história que a gente gosta, da Turma da Mônica, do Cebolinha, sei lá o quê, e a gente vai criar a nossa própria história dizendo como a gente está se sentindo. A gente vai fazer aqui uma brincadeira de imaginação, a viagem dos meus sonhos, o dia mais feliz. Vamos fazer um desenho. Então, eu vejo, Fernando, uma oportunidade, tanto dos professores como das famílias, de trabalhar o lúdico, de trabalhar os sentimentos, só que tem que entender uma coisa muito importante. Se a criança fica na escola 4, 5, 6 horas, não é realista que a escola... Vamos imaginar que você tivesse professores formados por Harvard, pós-graduação no MIT e treinados pelo Google mundial. Não é realista, no planeta Terra, não tem nenhuma escola no mundo entregando experiências de 5, 6 horas para crianças dessa idade. E essa é uma hora da família ter muita humildade de falar assim, espera aí, eu vou ter que fazer um pouco mais sim. Eu vou pedir para a escola sugestão de uma atividade, de uma brincadeira, de uma música, só que não adianta eu querer que o filho fique no tablet 5 horas cheio de atividade, não é realista. Isso não funciona, isso é míope. A gente tem que saber lidar com a frustração. Estamos todos frustrados, mas não pode ter esse jogo de atacar a escola, de cobrar da escola uma coisa que não é possível ainda. Nossa tecnologia ainda não tem cheiro, nossa tecnologia ainda não tem tátil, né? Vai ter daqui a pouco roupas que você vai, com sensores nas mãos, poder pegar nas pessoas. Vai ter, 1 ano, 2, 3, hoje não tem ainda. Então, de novo, né? No lugar de fazer cobranças indevidas à esposa ou ao marido, porque às vezes tem um casal que está trabalhando assim, né? Um assim na mesa. E aí, outro dia, eu estava atendendo uma paciente que ela falou assim, não, porque eu quero falar com meu marido, daí ele pegou e falou que eu não era para interrompê-lo, que ao meio-dia a gente conversa. Eu fiquei louca da vida, como meio-dia a gente conversa? Quero conversar agora. Eles fizeram lá uma reunião, uma mini DR, ele falou, amor, o meu trabalho exige concentração absoluta, não consigo trabalhar e conversar e prestar atenção. Eu vou te dar toda a minha atenção ao meio-dia. Agora eu vou te dar só 1% da minha atenção. Então, o casal está tendo que negociar diferenças, tempo, espaço. Às vezes o marido ou a mulher precisa ficar um pouco sozinha, no sofá, me deixa, né? Será que não é assim que a gente tem que se relacionar com a escola agora? Com esse casamento de pedir mais com licença, escuta, estou precisando de ajuda, escuta, para onde eu vou? E uma pedir ajuda para outra, mas é pedir ajuda. Escuta, minha filha está dormindo todo dia às 3 da manhã, o que eu faço? Os professores de educação infantil podem ser muito úteis aos pais e às mães, ajudando com dicas de educação, de nutrição, de atividades, dessas pequenas rotinas, porque nesta hora, muitas vezes a família se ilude, se engana, né? De que quem tem que educar é a escola. Não, a educação tem que vir da casa. E a escola reforça essa educação. Não é o contrário. A gente vivia uma confusão muito grande. Pais ocupados, mães ocupadas, ninguém tem tempo, a escola cuida. Não, de repente vem a vida, mudou. Então, no lugar da gente se atacar ou cobrar do outro, eu acho que a gente tem que estender a mão. Porque não é só com isso eu concluo, não é para o pai fazer a lição de casa do filho. Não é para a mãe ensinar matemática, não. Mas é para a mãe reforçar a importância da matemática.
reforçar a importância de terminar, de caprichar, de persistir, de se organizar. Porque nisso, volto a dizer, a gente pega aquela criança que às vezes cresceu no modo imperadorzinho, né? E humaniza, ó, você não é príncipezinho, você é gente. E gente trata gente com gentileza. É uma coisa que a gente precisa construir dentro de casa para ser reforçada na escola. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é o que me veio. Eu estava pensando também que eu tenho visto, né? Eu tenho sobrinhos que são adolescentes, né? E aí, lógico que daí a gente remota a nossa adolescência, né? E aí a gente lembra de o que fazia, o que tinha vontade de fazer, quais eram as aspirações, e tudo tinha que ser. Se eu não sair nesse sábado, eu vou perder, porque, né, todo mundo vai, eu não vou. Imagina, exato. E Todo mundo aí, vai. são 2 meses já que não tem cinema, não tem academia, não tem a balada, Não tem o né? HP. Como é que a gente lida com esse adolescente dentro de casa? Porque eu tenho conversado também com muitas mães que têm filhos adolescentes que estão falando dessa questão de ficar muito tempo fechado no quarto, de estar dormindo muito. Como ficar atento também nos sinais que podem aparecer aí de repente, uma depressão e você não percebe, a Boa. coisa começa silenciosa. Tem um autor que eu gosto muito, que ele chama Dan Pink. Ele tem, inclusive, um TED muito legal naquele site TED, www.ted.com. Tem palestras bárbaras, né? E uma das que eu gosto muito é do Dan Pink, sobre motivação. Outro dia eu estava atendendo um paciente e ele estava falando exatamente isso. Estou cansado, não sei o quê, estou sem vontade. Eu pensei que já ia voltar, agora vai ter mais... ia ter mais um mês. Ele achou que ia ter só um mês, né? Ele inventou na cabeça dele que ia ter só um mês. Ele teve o segundo. E aí eu falei para ele 3 coisas muito importantes que a gente pode aprender a manejar, né? Quando a gente fala de motivação. A primeira delas é a nossa autonomia. Então, e isso o pai pode ajudar muito, né? A mãe pode ajudar muito. Autonomia significa, como eu falei, pôr a roupa certa, acender a luz, é a gente fazer o que tem que fazer, é não ficar esperando à vontade, sabe? É pensar no meu propósito. É a hora de ouvir do pai e da mãe como mantra. Escuta, graças a Deus e a tudo que a gente construiu nessa casa, você tem uma oportunidade, você tem computador, você tem internet, você tem uma chance real, então senta aí com vontade ou sem vontade, está aqui o chazinho, senta aqui do meu lado e vamos fazer o que tem que fazer. A nossa cultura muitas vezes aposta, Fernanda, na força de vontade, na opinião dos outros. E isso nunca levou ninguém muito longe. A gente tem que fazer o que tem que fazer. Isso é propósito. Então, o que nos ajuda muito é pensar como é que eu vou organizar a minha rotina, a minha autonomia, o meu propósito. Se eu não posso ter tanta rotina legal lá fora, então, de novo, cabe ao pai e à mãe, e na adolescência dá para fazer junto. Então, assim, 2 noites por semana, vai ser a noite da série, vamos escolher uma série para assistir juntos. Vai ser a noite de jogar um jogo junto. Ou terça e quinta vai ser os momentos de cinema. Vai ter um momento de pipoca, vou pedir pelo Rappi um açaí, vou não sei o quê, e os meninos cozinham, na quinta as meninas cozinham. Vamos montar um quebra-cabeça, ou seja, cabe sim aos pais criar essa rotina que, de alguma forma, vá tendo um pouco de energia, de mudança. Eu tenho visto mães, por exemplo, colocando a semana do country. Então, é semana do country. Então, põe músicas, aí põe... E os filhos falam, que brega, mãe, cala a boca, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí, nisso, daqui a uns anos, eles vão lembrar, minha mãe não deixava a peteca cair, sabe? Tem pais que estão indo para a cozinha, fazendo o Masterchef e criando competições entre a família. Vamos ver quem faz o melhor ratatouille, vamos bolar. Então, assim, eu vejo que é uma hora da criatividade, que, de novo, é só o ser humano que tem. Né? Não tem uma resposta única. Eu posso fazer desafios entre a família, eu posso convidar outros pais a participar do desafio da embaixadinha, vamos ver quem faz o maior número de embaixadinha, vamos ver vamos criar uma playlist junto. Outro dia eu criei uma playlist que chama Músicas para Superação Emocional. Né? Até está no Spotify, se quiser colocar. Tem músicas bonitas, com letras inspiradoras, músicas que passam mensagens bonitas, tal. Tem famílias que estão criando as suas playlists. Tem famílias que estão criando o seu quebra-cabeça. Tem famílias que estão assistindo documentários juntos sobre alimentação, sobre moda rápida. Tem famílias que estão aproveitando para
estudar junto. Ah, a menina quer ser pilota de avião. Vamos estudar esse mundo, o que tem que fazer, vamos ver as melhores formações, quanto custa, vamos ver onde tem financiamento, vamos aproveitar para pesquisar a tua futura profissão, vamos pesquisar entrevistas. Para planejar. Vamos aproveitar porque para planejar. Assim, é uma hora de sonhar, porque os sonhos são um refúgio da alma. Então, assim, tem muitas possibilidades, mas, de novo, é humildade, né? E com adolescente, precisa ter muita humildade, porque você deixa de ser o piloto para ser o copiloto. Isso dói muito para o eguinho do pai e da mãe, muitas vezes, né? Você já não é a única referência. Muitas vezes você pode estar com razão, mas o cérebro dele, eu já sei, eu já tentei, você não sabe de nada. Faz parte da adolescência. Eu tenho um livro que eu escrevi há uns anos atrás, que ele tem muita informação ainda bem atual, que é esse aqui, é o Meu Filho Chegou à Adolescência e Agora, né? Que eu falo várias características que são naturais, que não é para o pai e para a mãe descabelar, não é que teu filho não te ama, é que é da adolescência, a impulsividade, a irritabilidade. O que não dá, só resumindo, é ficar vendo o menino varando madrugadas no quarto, é o cara com capuz o dia inteiro, é não participando do jantar, é ele assistindo aula, mas de repente ele está assim, assistindo aula assim, desencanado, olhando para o teto. Né? O que não dá é, de repente, só gritar. Né? O que não dá é ver o cara comendo o dia inteiro. Opa, filhão, percebendo que você está diferente. Você está indo várias vezes comer, o que está acontecendo? Não, me deixa, não estou. Filho, eu estou vendo que você não está bem. Quer um abraço, filhão? Quer conversar? Vamos conversar. Mas não vai ter nada nesse pote de sorvete que vai preencher aí. Eu estou vendo que você está com algum vazio, filho. Você pode até não querer falar comigo, mas com quem você vai conversar do que você está sentindo? Eu te respeito, eu também já fui adolescente, às vezes a gente está com coisas na cabeça. Mas você quer falar com o teu tio? Às vezes é um tio. Né? Tem um amigo meu que é um psicólogo meu, um cara muito bacana, quer bater um papo com ele? Às vezes tem umas coisas que estão na cabeça da gente e a gente precisa desabafar. Às vezes indicar um livro bacana, né? Você tem o livro História Sem Fim, você tem o livro Jardim Secreto, né? Você tem o Apanhador no Campo de Centeio, você tem o livro Poliana, você tem de vários níveis de profundidade literária. Às vezes é comprar um livro inspirador para o filho. Às vezes é assistir um TED com o filho. Tem um TED bacana do Jocko Willink. Jocko Willink. Ele é o chefe do treinamento dos SEALs norte-americanos, quer dizer, a tropa de elite do exército norte-americano. Ele tem uns vídeos muito legais sobre garra, perseverança, disciplina. Às vezes é assistir junto, não é se assiste, não. Vem cá, senta aqui com o pai, vamos assistir junto. Fazer uma pipoca aí, vamos olhar isso aqui que pode ser legal para a gente. Então, tem muitos caminhos, mas eu penso que a palavra-chave aí é criatividade e é humildade, principalmente com o adolescente. Aqui estamos todos assim, falo que costumo dizer aqui em casa que eles estão Ferraris emocionais, né? Do riso ao choro em 3 segundos, assim, numa velocidade. Estamos todos, né? Acho que toda essa situação estamos todos. E eu vou falar, eu com todo o preparo que eu tenho quase 30 anos de formação, eu medito há 20 e tantos anos, faço esporte dia sim, dia não. E tem dia que eu acordo mexido, tem tardes que eu falo, nossa, não está rendendo, não está indo. É humano, e às vezes tem que entender, hoje eu estou mal, fazer o quê? Hoje não está fluindo. Aí eu vou lá, medito, eu fico quieto, eu durmo. Eu vou dormir 2, 3 horas, às vezes é isso. Vou fazer o quê? Sou humano. Às vezes, quando a gente se põe no colo, aceita, poxa, né? Outro dia eu liguei para o meu analista, eu faço por telefone, né? Eu falei, cara, estou precisando chorar. Chorei. Foi tão bom. Que alívio. Às vezes a gente precisa chorar. Né? Então, assim, ser forte não anula a nossa sensibilidade, a nossa vulnerabilidade. Ao contrário, quando a gente abraça a nossa sensibilidade e se permite ter medo, não saber, se permite se sentir vulnerável, a gente se coloca num lugar de humano e aceita os momentos difíceis, porque eles passam, mas a gente não se machuca, não se maltrata, né? E a gente curte muito os momentos bons, porque eles também passam. Acho que essa questão que você falou é super interessante, né? Essa questão de você se aceitar nessa condição de ser humano, né? E que implica você lidar com essas suscetibilidades, com essas fragilidades. Acho que a gente vivia muito
sociedade do espetáculo e tudo mais, aqui todo mundo tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter sucesso, tem que ser, enfim, né? Só com a questão do sucesso sempre colocado muito ali estampado. E aí, quando a gente se dá conta que a gente é ser humano, que a gente tem fragilidade, a gente tem medo, a gente não está no controle, né? A gente não está no controle. Isso tudo, eu acho que causa um desequilíbrio muito grande. A minha filha, no começo de toda essa pandemia, ela se confundiu nos termos, mas eu achei que no final das contas foi uma sacada muito legal. Ela falou assim: mãe, o problema do coronavírus é que a gente está com baixa humanidade. Eu dei risada e falei assim, baixa isso. humanidade, né? Bem isso. Bem isso mesmo. A saída é pelo humano, é a gente saber. E também entender, o professor que está dando aquela aula maravilhosa, ou que ainda não pegou, ele é humano, ele vai aprender, calma, não tinha como ser diferente. Não tem atalho para as grandes questões da vida. Será que a gente, como profissional, sabe tudo? Não sabe, a gente também tem o nosso tempo. E, de novo, é muito importante, né? Por isso que eu achei tão bonita essa temática que a gente está falando, muito importante que a família e a escola caminhem juntas, que as crianças vejam pais e professores se respeitando, se compreendendo, se ajudando. Porque assim como um marido e uma mulher têm que ser irmãos complementares, eles podem até discordar, dentro do quarto, pode falar, saiu do quarto, tua mãe falou, é lei, teu pai falou, é lei. Isso precisa, esse senso de cooperação é fundamental para a saúde mental das crianças, assim como os pais, né, a escola e a família, né? Tem diferenças entre adultos, liga, conversa, escreve, marca um hangout, não na frente da criança e nunca, nunca, não podia terminar sem falar isso, nunca no grupo de WhatsApp, porque é indelicado, é antiético, é desonesto e é desumano. Porque na hora que um pai e uma mãe maltrata, menospreza aquele ser humano que está dando sangue, suor e lágrimas para ter uma chance de inspirar o seu filho, que tipo de pessoa você é? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa deixar. Que tipo de pessoa eu sou quando eu menosprezo, quando eu piso, quando eu maltrato aquele que está acordando cedo, fazendo o seu melhor, dando tudo o que ele sabe, o que ele pode, para ter uma chance de ajudar o teu filho a se tornar gente, que vai tratar gente com gentileza. Mas como é que um filho vai tratar o outro com gentileza se eu não trato esse outro, que educa o meu filho, com gentileza? Então, eu acho que, né, finalizando, Fê, acho que a humildade, a humanidade, a serenidade, momentos delicados pedem atitudes delicadas. Só assim a gente consegue sair dessa crescidos, aprimorados, mais um pouco melhor humanizados. Léo, muito obrigada. Foi uma delícia te ouvir. Espero que a gente tenha conseguido também trazer aí um pouco de conforto, de caminhos possíveis aí para as famílias também, para os professores, para toda a comunidade. E talvez, quem sabe, a gente possa ter outros bate-papos como esse. Tá bom? Para mim vai ser um prazer, estou à disposição, seja na volta às aulas, seja mais fim do ano, um momentinho presencial, que vai ser muito adorável. Tá? E, de novo, parabéns pela generosidade de vocês de cuidarem com carinho das famílias, que a gente esteja à altura dessa nobre missão de inspirarmos as crianças, os adolescentes, a se aproximarem da melhor versão de si mesmas, a partir da nossa própria melhor versão. Tá? Ó, beijo no coração, minha amiga. Um abraço virtual bem carinhoso para você, para cada professor, para cada professora que nos aguentou aqui. Estamos quase 1h30. Obrigado por ter aguentado a gente. Foi de coração. Espero ter tocado de alguma forma aqui, de humano para humano, do nosso melhor, que a gente possa ter criado aí um vínculo bacana para cada pai, para cada mãe. Beijo no coração e até a próxima. Até, obrigada.